O governador Mauro Mendes mandou ontem para a Assembleia uma série de medidas para fazer o ajuste na condição financeira do Estado, a fim de poder honrar os seus compromissos. Indiscutivelmente, primeiro, ele teve coragem de diminuir, e na minha opinião, ele podia ter diminuído mais, a concessão de benefícios fiscais para alguns setores do agronegócio. Por exemplo, o algodão que paga 2% vai passar a pagar só 5% da receita do Estado. A gente sabe que o lucro da cadeia do algodão é maior do que quem planta arroz no Estado. E quem planta arroz paga 12%. Então o algodão poderia ter ido para 12%. Aliás, se eu fosse deputado estadual, eu faria mudança no projeto no sentido de aprofundar o ajuste. Porque quanto mais cedo, principalmente para quem defende o funcionalismo público, quanto mais cedo for feito o ajuste, mais cedo o funcionalismo sai da crise. Porque o Estado vai ter condições de pagar as suas contas. Mas não deixa de ser um avanço a proposta do Mauro Mendes na questão da diminuição dos incentivos fiscais para o agronegócio, porque isso possibilitará o aumento da receita dos atuais 900 milhões do FETAB para 1,5 bilhão, ou dos atuais 1 bilhão para 1,5 bilhão. Então aumenta em 500 milhões a receita por ano. Além de aumentar a receita em 500 milhões por ano, ele diminui as despesas em mais de 150 milhões, deve dar uns 180 milhões por ano. Ou seja, ele vai diminuir em mais de 600 milhões em 4 anos a despesa e vai aumentar a receita em 2 bilhões de reais nos próximos 4 anos. Mas volto a afirmar, eu acho que cabe mais. Poderia ter elevado, principalmente a questão do algodão. Porque taxou também a pecuária, mas a pecuária dá um lucro de 5% a 6% ao ano. Quer dizer, e aumentou a taxação da pecuária. Aumentou um pouquinho da soja. No reajuste dos poderes, ele está fazendo um reajuste pequenininho para o Tribunal de Justiça. Ele está diminuindo ao ano em 8 milhões o ajuste do Tribunal de Justiça e está diminuindo também pouca coisa, muito pouco, do Ministério Público. Eu acho que as duas instituições mereceriam uma atenção maior. E novamente eu volto a afirmar, se fosse deputado também ampliava o ajuste com relação ao Poder Judiciário e ao Ministério Público. Porque eles estão recebendo praticamente a mesma coisa que recebiam, enquanto que a Defensoria Pública, só para vocês terem uma ideia, o Tribunal de Justiça, que recebe 1 bilhão e 300 milhões por mês, né? O do Odécio, não é por mês, não pode ser por mês, 1 bilhão não pode ser por mês. Mas o Tribunal de Justiça está deixando de receber no orçamento apenas 8 milhões de reais por ano. O Ministério Público está deixando de receber menos que isso. E a Defensoria Pública está deixando de receber 2,8 milhões. Acho que a Defensoria Pública deveria ser poupada e o Tribunal de Justiça e o Ministério Público deveria ter um aumento. Com relação à Lei de Responsabilidade Fiscal, eu acho que é uma inovação espetacular do governador Mauro Mendes. Ele falou que quer pagar o RGA, mas ele criou uma Lei de Responsabilidade Fiscal estadual. E a medida já é tida como a mais polêmica. O interessante é que os servidores públicos, eles já estão contra a medida, sem ler, né? Mas já estão contra a medida, pelo menos os líderes sindicais. Quando, na verdade, se eles tivessem zelado por esse tipo de critério, eles nunca teriam tido os problemas que estão tendo hoje.
Por exemplo, o Mauro Mendes está estabelecendo, e ele é o primeiro governador que vai sofrer isso. Como é que vai sofrer? Isso é o correto. Ele está propondo o certo, de que o governador não poderá, no último ano de mandato, criar despesa para o seu sucessor pagar. É corretíssimo isso. Se isso tivesse sido feito com Blairo, o Estado estaria melhor. Se isso tivesse sido feito com o Silval, o Estado estaria muito melhor. Se isso tivesse sido feito com Pedro Taques, o Estado estaria melhor e os servidores estariam recebendo em dia. Então, essa medida da Lei de Responsabilidade Fiscal, esse item, é um item que engrandece o projeto do governador Mauro Mendes. Além deste item, ele está dizendo que paga o RGA dependendo do indicador da capacidade financeira de pagamento. Aí na lei ele coloca uma série de itens como indicador, que são coisas concretas, que não são dependentes de interpretação. Ou seja, o Estado, com essa lei, o Estado tem que caminhar no sentido de reduzir as despesas e aumentar a receita. E aumentar a receita diminuindo a sonegação, sem aumentar impostos. É esse o roteiro. Agora nós teremos um belíssimo debate na Assembleia Legislativa de Mato Grosso, dizendo aos ilustres deputados que Mato Grosso tem pressa. É isso.